E muito bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago Dantas aqui e no vídeo de hoje nós vamos trazer mais um vídeo sobre Fabric. A proposta hoje é mostrar como nós vamos trazer um dado vindo de um servidor on-premises, no caso, o meu próprio computador. Então nós vamos mostrar como é feito em 4 passos essa importação. Então, como vai funcionar? Eu vou instalar o gateway na máquina, vou mostrar para vocês como instala. O passo 2, nós vamos parametrizar o gateway lá no serviço do Fabric ou Power BI, que é a mesma plataforma. O passo 3, nós vamos fazer a ingestão via pipeline, você pode fazer via Dataflow também, funciona. E o 4, nós vamos fazer o armazenamento. Aqui, como os passos adicionais, nós vamos mostrar o agendamento e também um rápido consumo via Power BI Desktop. E você pode fazer também utilizando o serviço, utilizando o Power BI Online dentro do Fabric. Então, se esse assunto é importante para você, já entra aí, deixa o like, curte, comenta, para a gente saber que esse conteúdo está ajudando alguém. Então, sem delongas, vamos direto para o nosso Fabric. Então, eu estou aqui na telinha do meu Fabric. Aliás, já tem até uma mensagem aqui que fala que vai expirar o Fabric gratuito. Aproveitando, pessoal, o material da Microsoft é bem completo e explica tudo que eu vou mostrar aqui. Então, tem este link, How to Access On-Premises Data. Eu vou colocar esse link aqui na descrição também. E ele mostra exatamente o que a gente tem que fazer. Os passos de instalação de gateway. Você vai fazer o gerenciamento do gateway e depois fazer as conexões e depois fazer a ingestão. Aqui ele faz a ingestão usando o Dataflow Gen 2, como também o Data Pipeline. Esse aqui que nós vamos fazer hoje. Mas é muito similar para quem for fazer aqui utilizando o Dataflow Gen 2. Então vamos lá. Eu estou aqui. Primeira coisa, eu preciso instalar o gateway na minha máquina. Thiago, onde eu posso encontrar? Então você pode clicar numa abinha nova e escrever lá microsoft.com/ptbr.powerplatform/products Power BI Gateway. E aqui a gente tem a opção modo pessoal, que não é o recomendado, e o modo download do modo padrão. Então a gente vai baixar esse arquivo. Eu já tenho aqui baixado, tá? Então eu vou cancelar, vou usar o que já baixei anteriormente. Ou você pode vir aqui no Power BI e aqui na setinha, pessoal, você tem o gateway de dados. Então adivinha onde ele vai levar a gente? Na mesma tela. Então, tanto faz. Você vai clicar aqui download do modo padrão e ele vai baixar esse arquivo para a gente. Então agora eu vou abrir o instalador. Então estou acessando aqui na minha pastinha que eu baixei. Vou clicar com o botão direito e venho executar como administrador. Vou clicar em sim. E aqui, pessoal, é bem tranquilo. Marca a opção aceito e clica em instalar. E aí a gente aguarda a instalação. Vou acelerar o vídeo para a gente ganhar um pouco de tempo. Ó, então que ele terminou a instalação, o que ele vai pedir agora? Ele vai pedir o meu usuário e senha para garantir que eu tenho acesso ao serviço lá do Fabric. Então eu vou colocar o meu e-mail, aí você insere o e-mail de vocês que tem do Fabric. Aí ele vai pedir para você confirmar novamente. E aí o Two Factor. Beleza. Então, como a gente está instalando um novo, a gente vai selecionar essa opção, registrar um novo gateway nesse computador. Se você quer migrar um ou restaurar algum que já esteja existente com todas as configurações, você vem aqui só e marca essa opção migrar, restaurar. Então, como a gente está criando um do zero, vou deixar essa opção registre um novo gateway neste computador. Então, vou colocar aqui. Gravação, teste. E aí ele exige que você coloque alguma senha aqui. Então, vou colocar uma senha de restituição. Vocês criam aí a de vocês. E aí eu vou clicar em seguida aqui no configurar. Beleza, então aqui na minha máquina, ele já instalou o gateway e está chamado gravação teste. Então, vamos só relembrar aqui na parte visual. Então, o número 1 está feito, né? Vamos voltar aqui os passos, seria o número 1 instalar. Só comparativo, que para quem já usa o Data Factory, o Azure Data Factory, né? Não é o Data Factory do Fabric, normalmente a gente instala o Integration Runtime Self-Hosted. Então, fazendo um depara, aqui agora no Fabric a gente instala, também era assim no Power BI, né? Você instala o Data Gateway. Beleza? Então, vamos agora para o ponto 2, que é a parte de parametrização do gateway. Então, para fazer a parametrização, nós vamos voltar lá na parte de serviços do Fabric e vamos fazer a configuração a partir de lá. Então, estou aqui de volta no meu Fabric. Antes a gente clicou aqui para download. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui na engrenagem
e tem essa opção, ó, gerenciar conexões e gateway. Então são duas coisas, uma coisa é o gateway e outra coisa é a conexão daquele gateway. Então vou clicar aqui primeiro, e aqui nessas opções, então eu vou clicar em gateways de dados locais. Então olha só, eu já consigo ver que foi criado esse gateway. Se você quer testar o gateway, para ver se está tudo conforme, você vem aqui no status e clica nesse verificar status. Ele está mostrando para a gente que está online, né? Que o gateway está aberto aqui, está tudo ok. Ele fala a localização, tá tudo correto conforme esperado. O que eu vou fazer agora? Agora eu crio a conexão. Então, nós vamos usar um SQL Server que está rodando na minha máquina, que é um SQL que eu ministro os treinamentos. Então, eu vou clicar em conexão. E aqui em conexão eu venho em novo. Então, agora o que eu quero? Eu quero uma conexão no local. Não vou falar sobre rede virtual e nem sobre nuvem. Então, vou fazer a conexão na rede local, o cluster de gateway. Então, só tem um gravado, nada muito complexo. Eu vou dar um nome dessa conexão. Então, vou colocar aqui, ó, SQL Server Vídeo. Tipo de conexão. E, pessoal, vão estar todas as conexões que ele traz para a gente. Então, se o seu banco lá está com MySQL, você vai procurar aqui a opção do MySQL. Como no meu caso eu estou fazendo via SQL Server, então eu vou procurar aqui por SQL Server. Aqui, ó, esta opção. E aí o nome do servidor. Thiago, eu não tenho essas informações. Como eu posso fazer? Pega as informações do seu SQL Server. Então você vai abrir seu SQL Server. E aí ele está pedindo servidor. Eu venho aqui e posso rodar esse comando. Vou colocar esses comandos aqui na descrição para vocês também. Então eu quero select @server name. Posso colocar select name from system database para ver quais os bancos de dados que estão aqui instalados nesse servidor. E se eu quiser ver o usuário que está logado, eu posso usar esse system _user as logged in user. Então eu vou rodar os três ao mesmo tempo, vou selecionar aqui e apertar o F5 ou venho aqui em executar, ele vai rodar essa informação para a gente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o servidor, que é a minha máquina, eu tenho os bancos e eu tenho o usuário. Então, o que eu faço? Copio aqui e colo. Eu venho aqui, dou um botão direito, copiar. Qual que é o server? Venho aqui, Ctrl V. Banco de dados. Eu estou usando o AdventureWorks, que é um banco de dados que a Microsoft disponibiliza para a gente. Então, venho aqui copiar também. Volto lá, Ctrl V. Beleza. Forma de autenticação. Nesse caso específico, eu poderia colocar uma conexão básica tal. Neste caso, eu vou colocar uma conexão via Windows, mas poderia colocar o usuário e senha do banco também. Tá? Então, vem aqui, conexão via Windows. Aí, nome do usuário, mesma coisa. Eu gerei aqui o nome do usuário, preciso saber qual que é o serviço, o servidor, / nome do usuário. Então, venho aqui, copio, botão direito, copiar. Vou lá, nome do usuário, Ctrl V, e aqui eu coloco a senha. Então, fechem os olhinhos aí para vocês não verem eu digitando minha senha, tá? Beleza, algumas opções aqui de Kerberos para consulta. Não vou explicar muito bem isso aqui, porque não é o foco do vídeo. Então, tudo parametrizado, é uma conta organizacional, beleza, vou criar. Então, vejam só, ele já criou aqui atrás para mim, ó, posso testar, ó, status online. Então, vamos voltar lá na nossa visão geral, fechar isso aqui. Olha só, fiz parametrização do gateway. Então, o gateway já enxerga a minha máquina. Ele já consegue enxergar o banco de dados, o servidor e tudo mais. Agora a gente vai fazer a parte de ingestão. Então, toda a parte de parametrização finalizada. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar uma pipeline para fazer a ingestão desse dado. Então, como que eu vou fazer? Vou lá nas personas do Fabric, seleciono aqui. Neste caso específico, a gente vai selecionar o Data Factory. Lembrando que esse Data Factory aqui não é o mesmo Azure Data Factory. Tá? Ele é muito parecido, mas não é o mesmo. Então, vou selecionar o que eu quero. Eu quero um Data Pipeline. Então, eu venho aqui do lado, um Data Pipeline. Seleciono Data Pipeline. Então, Pipeline, ingestão. Não pode colocar acento, né? Recomendado. Ingestão dados on-premises. Beleza, vou clicar no criar, né? Ele está criando aqui pra gente. Vamos aguardar. Beleza, então aqui
muito parecido, né, com o Data Factory, e aqui a gente tem as opções. Agora, o que eu quero? Eu começo a colocar as ações dentro do Data Factory. Eu quero copiar dados. Então, tem um botãozinho aqui que tem as ações, então tem as atividades, você pode selecionar todas aqui. Eu tenho uma opção de copiar dados, adicionando a tela, e eu faço a parametrização, ou eu uso o assistente de cópia. Então, vou usar o assistente de cópia para ficar mais fácil para a gente. Eu venho aqui, copiar, usar o assistente de cópia. Deu uma melhorada aqui na tela para a gente enxergar melhor. Então, eu quero o quê? Eu quero um banco de dados da SQL Server. Você pode buscar aqui direto também, clicando no pesquisar. Então, banco de dados do SQL Server. Aqui ele vai pedir as configurações. Então, o que eu vou colocar? Vou lá no meu SQL Server. Qual que é o servidor? Este aqui. Ctrl C. Vou lá. Ctrl V. E olha que ele vai preenchendo aqui em cima também. Ó. A medida que eu preencho aqui em cima, ele vai preenchendo aqui embaixo. Qual outra informação? Ele quer banco de dados. Qual que é o banco de dados? AdventWorks, Ctrl C. É um banco de dados aberto da Microsoft. Então, ao colocar, como ele já viu que eu criei um gateway relacionado a isso, ele já põe informação para a gente. Ele sabe que é uma autenticação via Windows, porque eu parametrizei tudo isso lá no gateway. Beleza, então vamos clicar no próximo. Ele está conectando na fonte. Ele está listando para mim as tabelas, vamos aguardar. O que eu vou procurar aqui? Vou procurar aquela tabela que eu desejo trazer. Então vamos pegar uma aqui de produção. Então eu tenho Production Product Category. Vou usar esse aqui. Eu vou clicar aqui, ele vai tentar criar uma visualização aqui do lado. Ó, trouxe os campos para a gente. Vou selecionar. Vou para o campo próximo. Aí agora, pessoal, escolha do destino. Então você pode criar um novo. Se você clicar aqui em cima, ou você leva isso a um lakehouse novo, a um warehouse novo. Eu vou usar um já existente, que é esse data. Então venho aqui, vou selecionar o data. Beleza, ele viu que existe. Então aqui a gente viu, né, que tem um já existente, um lakehouse que chama data. E aqui tem as tabelas, eu posso enviar via arquivos também, se você selecionar aqui. Tem as duas opções. Então vou voltar lá no meu pipeline. Então aqui eu posso salvar tabelas, posso salvar arquivos, então tem essas duas opções lá no Lakehouse, porque ele trata tanto dados estruturados como dados semi-estruturados e não estruturados. E eu posso fazer o carregamento numa tabela já existente, em formato append ou overwrite. E aí você seleciona as tabelas aqui, ele vai mostrar todas as tabelas já existentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o carregamento de uma nova tabela. Ele traz o nome da tabela, aí você define o nome. Aqui você já pode importar os esquemas da fonte, se existir, né? Às vezes está trazendo um arquivo CSV, que é um arquivo plano, aí você já faz o ETL aqui. Então ele está falando, olha, na origem ele é um int. Você vai manter um int? Vou. Lá ele é um varchar. Você vai manter uma string? Vou. Então você coloca todas as informações aqui. Ou você pode fazer um novo mapeamento, você pode redefinir. Se eu quiser excluir alguma coluna, eu posso selecionar aqui e clicar no excluir. Fica a critério de vocês a transformação. Posso habilitar a partição também. E aí, em seguida, eu passo para o próximo, que é um resumo. Então, clico aqui, aí ele traz para a gente um resuminho do que vai ser feito. Então, a origem está sendo um servidor SQL, on-premises, então o nome da conexão, o nome da tabela, e o destino está sendo o nosso Lakehouse. Então, eu vou aqui, clicar, salvar e executar. Então, o que eu estou selecionando? Para iniciar a transferência de dados imediatamente. Então, quando eu salvar, ele já vai começar a executar a pipe. Se eu desmarcar essa opção, ele só vai falar, ok, entendi, vou criar o bloquinho para vocês. Então, vou clicar aqui, salvar e executar. Então, agora, o que está acontecendo? Ele está indo aqui no meu computador, pegando o banco de dados, pegando aquela tabela e trazendo lá para a nossa pipe. Então, se eu seleciono aqui, ó, ele mostra qual que está sendo o processo executado. Então, só tem um bloquinho que é o copy data. Ele traz para a gente aqui que ele está na fila. Então, eu posso deixar aqui explícito, né? Ou como posso clicar aqui pelo nome, ele vai mostrar aqui para a gente um pouquinho mais de informações. Olha lá onde ele está, quanto tempo está levando, ó, já foi finalizado, já porque era uma tabela pequena, né? Se eu quiser detalhamento da duração, eu venho aqui, ele mostra o detalhe, e aí a gente acaba utilizando isso na engenharia de dados para entender como otimizar as pipes. Então já executou, deu sucesso, posso ver aqui as entradas, as saídas, ele mostra para a gente o que foi, né? Ele traz em formato JSON.
Ele traz aqui o que ele conseguiu trazer para a gente. Então, revisando, a gente fez a parte de ingestão e também a parte 4. Simples assim, 4 passos. Instala, parametriza, cria pipe e armazena. Agora a gente vai mostrar outras 2 coisas que não são obrigatórias, né? Porque aqui o dado já está salvo. A gente pode ver lá no nosso Lake, vamos abrir aqui. Aí, Thiago, não aparece. Calma, clica nos 3 pontinhos, dá um atualizar. E aí, olha quem está aqui, Production, Product Category. Aí você pode clicar aqui para ver uma prévia dos dados. Se você quiser fazer uma consulta via comando SQL, você pode vir aqui direto no ponto de extremidade, análise do SQL. Às vezes dá uns bugzinhos, mas é só apertar o F5. E também está lá no nosso amigo DBO. Ele cria dentro do DBO. Então aqui é a mesma tabela, posso verificar os campos, posso fazer uma consulta, né, nova consulta SQL, selecionar as 10 primeiras, assim como a gente faz direto no SQL Server. Então o dado não está mais na minha máquina, não só na minha máquina, né, ele está também agora na nuvem. E ok, Thiago, como que eu posso consumir isso que seria? E aí, o 5º passo, se você utiliza isso mais de uma vez, você pode fazer o agendamento do pipeline. Como que você agenda? Você vem aqui em agendamentos e aí você define o horário de execução. Eu quero que isso seja atualizado por dia, por mês, semanalmente. Coloca aqui qual o horário diariamente que ele vai fazer a atualização. Você pode colocar mais de um horário se desejar, né? E a data de início e encerramento da pipe. Muito similar como a gente já utiliza lá o Data Factory. Aí eu coloco a informação, dou um aplicar e a partir das definições que eu coloquei, ele vai começar a fazer a atualização dessa pipe, seja semanalmente, diariamente, nas horas que a gente colocou. Agora, o passo 6, que seria a parte de consumo. Então, você pode consumir isso via modelo semântico. Então, aqui quando a gente cria, né, o ponto de extremidade, você pode criar um modelo semântico. Eu venho aqui, posso criar um novo modelo semântico, falo qual esquema eu vou utilizar, né, qual esquema e tabela. Então, quero criar, por exemplo, só a Product Category. Eu vou dar um nome, teste, gravação, e aí ele habilita o confirmar, e ele vai criar esse modelo semântico para a gente, que a gente já pode criar diretamente aqui no Power BI do Fabric, no nosso relatório. Uma outra alternativa é nós utilizarmos o nosso amigo Power BI Desktop. Então aqui em cima, tem aqui a opção do centro de dados de OneLake, ou você pode clicar aqui no obter dados direto, e vem aqui, ó, Lakehouse, tem aqui a opção, ou você vem aqui direto centro de dados do OneLake, clica aqui na setinha, aí ele mostra a opção, quero do Warehouse, quero do Lakehouse, então eu quero do Lakehouse. Qual Lakehouse, Thiago? Do Data. Clico aqui, tem a opção de clicar através do ponto de extremidade ou só conectar, vamos clicar nesse aqui, cliquei. Como eu já tinha criado anteriormente alguns modelos semânticos, ele já baixa aqui todos os modelos semânticos que estavam já pré-definidos. Se eu quero anterior, deixa eu abrir um novo Power BI aqui. Então, se eu quiser aquele modelo semântico que eu criei, eu posso clicar aqui e ele vai estar aqui, ó, teste de gravação. Aí eu posso me conectar com aquele modelo semântico que foi só criando a tabela única, que foi a tabela que a gente trouxe do on-premises. Beleza? E aqui tem todo o mapeamento que a gente deve fazer lá primeiro, porque ele já reconhece aqui. E aí você tem acesso aos relatórios e pode seguir o processo de publicação. Então, finalizou? Qual que é a ideia? Você precisa de 4 passinhos apenas para conseguir pegar o dado do on-premises. Como que eu faço, Thiago? Eu vou instalar o on-premises Data Gateway, depois eu parametrizo lá no portal, depois eu faço a ingestão da pipeline, e aí por 4, e não menos importante, né? Talvez o mais importante, a gente faz o armazenamento. Então, de forma rápida, revisão. Vou lá no portal da Microsoft, baixo o download do padrão, faço a instalação, venho aqui, faço a instalação do Data Gateway, vou lá no meu Power BI, app powerbi.com, venho aqui em gerenciamento de conexões, clico em Gateway local, verifico se ele está rodando, clico em conexões, aqui nas conexões eu crio uma nova, ponho as informações do gateway que eu vou utilizar, nome da conexão, informação de servidor,
usuário, se eu vou usar a senha do banco, se eu vou usar o usuário de e-mail, etc. E depois eu venho aqui e faço a cópia, utilizando, pode adicionar a tela direto, né? Você pode fazer um copy date, ou você usa o assistente de cópia. Então vai trazer todas as informações. Agora, depois que você usou o assistente de cópia, se você vier aqui então nas opções, né, do bloquinho, você tem aqui origem, então tem toda a informação que a gente colocou lá direto. Então, SQL Server, a conexão, o tipo de conexão, servidor SQL, nome do banco, tabela. Se precisar alterar aqui, não, agora eu quero uma tabela aqui, tem como atualizar, visualizar dados, vem em destino. O que eu quero? Agora eu não quero mais fazer um substituir, eu quero um append. Você vem e muda aqui, como toda base é feita em processo de Delta Parquet, ele consegue identificar quais são as diferenças e aí só acrescenta os valores diferentes, tá? Mapeamento, posso mudar o esquema, posso fazer qualquer alteração aqui. E aqui outras configurações que já foram explicadas em vídeos anteriores. Então, nesse vídeo é só isso. Espero ter ajudado. Se você curtiu esse link, te ajudou a resolver algum problema, clica aqui, curte, aqueles mesmos processos que todo youtuber fala, né? Então, ajude-nos a crescer. Então, agradeço o tempo de vocês e logo menos a gente volta com novos vídeos falando sobre Fabric. Até logo!